Você já ouviu falar sobre fadiga por compaixão? Se você nunca ouviu falar, então fica aqui comigo porque no vídeo de hoje eu vou apresentar alguns pontos importantes que falam sobre esse assunto e comparar com um também sentimento ou um mal causado pelo excesso de trabalho chamado burnout. E qual a diferença entre os dois? Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Vivemos em uma sociedade em que ela é marcada por alta pressão, por alta demanda, por pressão constante, por sentimentos de ritmo cada vez mais evoluído, desse acelerado, podemos dizer assim. E nesse contexto, o sofrimento psíquico, ele está relacionado ao trabalho, certo? E ao cuidado com outras pessoas que sofrem, que têm se tornado cada vez mais evidente nesse sentido. Então, entre os fenômenos mais relevantes nesse cenário estão o burnout e o que nós conhecemos como fadiga por compaixão. São dois estados de esgotamento em que, embora distintos, eles frequentemente sobrepõem e afetam profundamente a saúde mental, emocional e até espiritual do indivíduo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto e quero explorar um pouco mais, de forma mais aprofundada, o que são o burnout e a fadiga por compaixão. Suas causas, vamos analisar seu comportamento, principalmente suas implicações na vida pessoal, profissional e relacional do indivíduo. Vamos definir primeiramente o que é burnout. Burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, ele é um estado de exaustão física, emocional e mental, causado pelo excesso de trabalho, pelo estresse crônico, pelo ambiente de trabalho em que a pessoa se encontra. Ele não surge de forma repentina. Ele trata de um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, vai caminhando, dando ao indivíduo uma certa liberdade para agir, mas ao mesmo tempo em que esse indivíduo se submete a demandas exaustivas, excessivas, ele fica sem os recursos emocionais e aí a falta desses recursos emocionais suficientes para lidar com essa demanda, cria-se então esse sentimento que na realidade essa síndrome que pode atrapalhar muito a vida da pessoa. Ora, algumas características interessantes entre esses dois eventos. Por exemplo, o burnout, ele é geralmente identificado por três dimensões que são principais. Quais são? Exaustão emocional. Como se dá isso? É a sensação constante de cansaço, é aquela que mesmo após você descansar, continua se sentindo cansado, a pessoa sente que não tem mais energia para lidar com as coisas, com as demandas, não tem força para continuar. E tem a despersonalização. O que é isso? É o distanciamento emocional
das pessoas, especialmente no ambiente de trabalho. O indivíduo que sofre com essas disfunções, ele tem mais facilidade de perder energia, então ele fica muito sem energia, fica muito frio, insensível muitas vezes, cínico diante dos eventos, das demandas, ou mesmo indiferente. Ora, o que quer dizer essa questão? Tem uma parte muito importante que nós sempre frisamos, que a baixa realização profissional muitas vezes é diagnosticado com esse problema, ou seja, pessoas que têm uma baixa realização profissional, muitas vezes está ligada ao sentimento de ineficácia, de incompetência, de frustração com o próprio desempenho. E esse sentimento, logicamente, não é uma coisa saudável. Agora, o que é a fadiga por compaixão? Diferentemente do burnout, a fadiga de compaixão é um tipo de esgotamento emocional que ocorre quando as pessoas cuidam de outras pessoas, certo? Intensamente, vivem cuidando de pessoas que geralmente sofrem, são cuidadores, são enfermeiros, são pastores, são profissionais que lidam com outras pessoas em contextos mais pessoais. Ela é muito comum em psicólogo, em teólogos, pastores, padres, líderes espirituais, profissionais da saúde, cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas com deficiência. Então, pessoas que convivem com famílias doentes ou mesmo em sofrimento, essas pessoas podem despertar essa síndrome do esgotamento nervoso. Diferentemente do burnout, que está mais relacionado à sobrecarga de trabalho, a fadiga por compaixão está ligada ao desgaste causado pela exposição contínua ao sofrimento, pela exposição contínua às necessidades emocionais das outras pessoas. Então é importante que nós aprendamos a identificar para podermos cuidar, para podermos trabalhar nessa área. Então, enquanto o burnout esgota pela pressão, a fadiga por compaixão, ela esgota por conexão emocional intensa. Quais as causas do burnout? A causa do burnout é multifatorial, não é? Por exemplo, algumas das principais causas incluem sobrecarga de trabalho, nós já falamos aqui, eu só estou lembrando para fixar essa questão. São demandas excessivas, muito trabalho em pouco tempo, uma pressão muito grande por entrega de resultados, não é? Então tem essa questão, ela leva à exaustão. Principalmente quando nesse período tem uma pausa muito pequena para descanso. A falta de reconhecimento, ou seja, você faz um esforço desesperado para conquistar algo, para completar algo, e você não é reconhecido. Uma outra causa é a falta de controle, ou seja, você tem pouca autonomia diante das decisões. Você muitas vezes quer tomar uma decisão que sabe que é importante, mas porque você ainda está subjugada a ordens de outras pessoas, você não consegue fazer aquilo, e aquele sentimento de falta de autonomia leva a pessoa a ter um colapso, um esgotamento, não é, de burnout.
Outra condição que causa o burnout geralmente são ambientes tóxicos. Um ambiente de trabalho ou mesmo um ambiente de casa cuja demanda de conflitos, tem muito conflito, tem muita pressão psicológica, tem muita liderança abusiva, tudo isso contribui significativamente para a questão do esgotamento emocional. E também temos o desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tem muita gente que, por se envolver tanto com o trabalho, esquece que tem uma vida social, esquece que existe a família, esquece que existe parentes, esquece que precisa de um espaço emocional para extravasar aquela pressão do trabalho ou do ambiente de trabalho. Já as causas da fadiga por compaixão é diferente. Então ela vai dar exposição contínua ao sofrimento, ou seja, ouvir pessoas, acolher pessoas, acompanhar dores profundas dessas pessoas, tudo isso é estressante. E também vai provocar um esgotamento emocional. Exposição contínua ao sofrimento, muitas vezes, traz para si, para a pessoa que lida com isso, um certo cansaço. Porque é como se você absorvesse aquelas energias negativas que estão diante daquele momento de sofrimento, de dor. Outra coisa que você pode notar que pode acontecer é quando você tem empatia elevada. O que é isso? Pessoas que são altamente empáticas, ou seja, pessoas que são muito dadas a se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, tenta resolver o problema de um, tenta resolver o problema de outro, isso aí ele atrapalha e você passa a ficar vulnerável às vulnerabilidades dos outros. Então você tem que tomar cuidado quando estiver diante de uma situação assim. E outra, falta de limites emocionais. Muitas pessoas sofrem da síndrome da fadiga por compaixão porque faltam limites emocionais nela. Elas têm dificuldade em separar a dor do outro da sua própria dor, da sua vida emocional. E aí absorve aquele sentimento, absorve aquelas dores, absorve aquele momento de angústia e passa a vivenciar isso na sua própria vida. Outra causa é quando você se identifica com o sofrimento da pessoa, ou porque já tenha passado por esse momento, ou porque você é empática também. Então você se coloca no lugar da pessoa, no sentido de que passa a fazer parte da história dela, a sua história passa a fazer parte da história dela, ou você se coloca na história da pessoa. Então, você tem que ter muito cuidado com essa questão. E a falta, lógico, de autocuidado. Negligenciar suas próprias necessidades em favor de outras pessoas, em favor das outras, de outros problemas, muitas vezes acarreta esse esgotamento. Agora, os sintomas do burnout, estamos comparando as duas partes. Os sintomas do burnout podem se manifestar em diferentes níveis. No nível físico, no emocional e no comportamental. Por exemplo, no nível físico, você vai notar que está com burnout quando você sentir cansaço constante, insônia, dores musculares, problemas gastrointestinais, são sintomas que podem indicar que você pode estar com a síndrome de burnout. Na condição emocional, você tem
irritabilidade, você se irrita com qualquer coisa, você tem ansiedade, você passa a ser uma pessoa ansiosa, sempre procurando antecipar os passos, fica uma pessoa desanimada para a vida, você é convidada para ir para uma festa, para ir para alguma coisa, você não quero, não tem vontade, e essa sensação de vazio que pode estar passando na sua vida é também um sinal de burnout. Então, essas condições físicas e emocionais levam, consequentemente, para o nível comportamental. Ou seja, quando você está com todas essas vamos dizer, características, você passa a procrastinar, já entra no seu comportamento, a viver isolado ou isolada, ou a queda da produtividade nas suas atividades laborais. Então, esses sintomas do burnout é muito comum, mas ele se assemelha com os sintomas da fadiga por compaixão. Em alguns casos sim, em outros não. Por exemplo, a pessoa começa a se sentir indiferente, incapaz de se importar como antes. Isso é normal nessa fase desse sintoma. Então, a fadiga por compaixão, ela tem características específicas. Por exemplo, exaustão emocional profunda. O que é isso? É a sensação de estar sendo drenado da sua energia. Você se sente cansado, você entra no ambiente, o ambiente é pesado, você tem uma redução de empatia, a pessoa começa a se sentir indiferente, se sentir incapaz de se importar com aquelas pessoas que estão cuidando. Isso acontece muitas vezes com os enfermeiros, com os cuidadores. Eles deixam de ter uma sensibilidade para poder fazer o seu trabalho. E essa atitude muitas vezes gera um sentimento de culpa tremendo por parte do profissional. Porque esse sentimento de culpa é aquele sentimento de que pode não ser possível ou não conseguir ajudar aquela pessoa. Aí vem a evitação. Evita pessoas, evita situações, evita ações que demandem cuidados excepcionais. Tem gente que não suporta cuidar de ninguém porque já tem esse sentimento em si. E aquela sensação de impotência permanece. Essa percepção de que não é possível aliviar o sofrimento daquela pessoa, por mais que você tente, é muito desgastante. Isso acontece com todos nós se não tomarmos cuidado. Nós que tratamos de pessoas. Algumas implicações aqui da saúde mental. Tanto o burnout como a fadiga por compaixão, elas podem levar a consequências graves. E essas consequências, muitas vezes, é a depressão, né? A sensação de esgotamento, ela pode evoluir para uma depressão. Ansiedade crônica, lembre-se que ansiedade, por si, é algo até natural, mas quando ela passa a ser crônica, aí é perigoso. Então, essa sensação em que a mente permanece no estado de alerta constante, qualquer coisa está ali sobressaltando, ou mesmo a perda de sentido. Você olha para o seu trabalho, você olha para o cuidado que você está tendo com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas, e pensa logo, o que eu estou fazendo? Isso não vai adiantar de nada. Esse é um pensamento muito comum. Essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não vai ficar curada, essa pessoa... Então, esse sentimento de perda de sentido é muito comum acontecer. Então, se estiver acontecendo, lembre-se que é um dos sintomas. Você tem que parar um pouco, relaxar para poder dar continuidade. E a baixa autoestima. Você se sente diminuído,
passa a sentir que é incapaz, que é insuficiente, que tudo que você faz não é o suficiente para realizar todos os pontos necessários que você precisa, e esse impacto leva para o relacionamento. Então, o esgotamento emocional afeta diretamente os relacionamentos, porque muitas pessoas que têm esse problema, vamos dizer assim, são pessoas que têm um relacionamento sobressaltado, às vezes não quer nem ter relacionamento, porque há um distanciamento afetivo, pessoas se tornam emocionalmente indisponíveis. Eu não quero me envolver com ninguém porque eu não tenho tempo, eu já estou envolvido com esses problemas, isso gera conflito, isso gera isolamento de alguns, isso causa uma dificuldade de conexão, mesmo com pessoas próximas a você, você tem dificuldade de se conectar, de ter uma sensação de que você é um patinho feio ou um peixe fora d'água naquele ambiente que você costuma estar. Então, tome cuidado com essa questão que é muito importante. Ela tem cura, essa situação? Olha, existe cura. Cura no sentido de tratamento, porque a burnout e a fadiga da compaixão em líderes e cuidadores é uma causa, como eu posso dizer assim, numa linguagem mais simples, é algo que você já faz parte daquilo, então já faz parte da sua vida esse tipo de convivência. Então, para pastores, líderes espirituais, terapeutas, são os mais afetados nessa área, esses indivíduos, eles lidam com sofrimento emocional constante, carregam responsabilidades sobre outras vidas, eles muitas vezes negligenciam suas próprias necessidades para atender a necessidade do outro. Então, no contexto espiritual, ainda um agravante, porque a crença de que preciso estar sempre forte para cuidar dos outros, das pessoas, isso pode impedir o reconhecimento do seu próprio esgotamento. Aí vem o perigo da normalização do esgotamento. Frases como, isso faz parte do meu trabalho. Você vai ver que é muito comum as pessoas dizerem isso. Quem ama o que faz, não se cansa. Lê do engano. A gente se cansa, mesmo a gente amando o nosso trabalho, a gente se cansa, a gente se fadiga, certo? A gente se esgota muitas vezes. Então, esgotamento não é sinal de falta de dedicação, mas é um desequilíbrio entre aquele trabalho que você faz com todo amor, com toda dedicação e sua vida pessoal, que precisa estar também muito bem para você poder ajudar os outros. Então, há caminhos para a recuperação e para a prevenção? Tem. Aquilo que sempre falamos aqui, o autoconhecimento, o estabelecimento de limites, a autoridade em você ter o prazer de se cuidar primeiro, não é? De se curar para curar outros, né? Espaços para escuta, você tem que ter alguém que você possa conversar. Nós que tratamos com a psicanálise, nós temos sempre um psicanalista também que nos ajuda, que nós nos abrimos com ele, que nós compartilhamos também nossas dores, nossas falhas, nossas dúvidas. Então, aquele profissional que não tem um outro profissional para cuidar, ele está sozinho. E veja que isso aí é um trabalho muito delicado, porque precisa-se, de vez em quando, de uma reconexão com o seu propósito. E isso não pode faltar dentro de um caso tão importante como esse, que é tratar de vidas. Então, a importância é você desenvolver vamos dizer assim, o equilíbrio emocional. Se você cuidar de outras pessoas, isso é nobre.
Mas você não pode esquecer da sua própria saúde física e mental. Existe uma verdade fundamental que nós sempre falamos e poucas vezes vivenciamos. É que você não pode oferecer ao outro aquilo que já se esgotou em você, certo? Então você não pode oferecer às outras pessoas aquilo que dentro de você já se esgotou. Você tem que ter essa fonte germinando ali, ou minando, melhor dizendo, fluindo, para que você possa se reabastecer. E você só faz isso com equilíbrio. Você não faz isso da noite para o dia. Então, o equilíbrio emocional é importante. E o que é que envolve o equilíbrio emocional? Saber se doar sem se anular, cuidar sem se sobrecarregar, certo? Que isso é importante, e amar sem se perder. Então são esses 3 passos importantes que eu quero trazer aqui. Há uma visão integrativa do cuidado. Olha, quando você sentir que tem alguém, ou você mesmo estiver nessa condição, lembre-se que o ser humano é integral. Ele é corpo, ele é mente, ele é espírito. Então, esse esgotamento, ele não afeta só uma área, ele afeta todas as 3 áreas. Por isso, é importante que a recuperação seja também completa. Por exemplo, ela tem que ser uma recuperação física, que é o descanso, a alimentação. Ela tem que ser uma recuperação emocional, que é a expressão do processamento de sentimento, é você sempre ter alguém que você possa conversar, né? Alguém profissional mesmo. E o sentimento espiritual, que é o sentimento de fé, de propósito, que você também deve buscar, certo? Como nós, no nosso caso, tanto como pastor, como psicanalista, nós sempre temos o cano de escape, que é muitas vezes a oração, a meditação espiritual e a conversa com colegas que também passam por esses momentos e têm um bom ouvido para nos ouvir. O burnout e a fadiga por compaixão são sinais claros de que algo precisa ser ajudado. Eles não representam fraqueza, de modo nenhum, mas sim um alerta do corpo para que você observe também a sua mente, para que você estabeleça certos limites que não podem ser ultrapassados, especialmente para aqueles que vivem cuidando dos outros, não é? Então, a verdadeira sustentabilidade emocional está não em você fazer tudo, mas em você fazer aquilo que é certo, aquilo que é possível, aquilo que está dentro do seu limite.